Os Shinjus em Boruto são um dos aspectos mais interessantes de Tubular Vortex. Essas entidades não são apenas extremamente poderosas, mas também adicionam uma dinâmica intrigante à história. Agora, para todos os efeitos, a trama retrata essa entidade como a primeira de seu tipo, mas isso é realmente verdade? Bom, tenho boas razões para acreditar que não é bem assim, porque o primeiro Shinju foi na verdade Kaguya. O mais louco disso tudo é que isso foi insinuado várias vezes na história, inclusive no próprio mangá de Naruto. Para que isso faça sentido, primeiro precisamos entender o que são os Shinjus. Essencialmente, eles são pessoas da árvore divina. Afinal, o próprio nome literalmente traduz como árvore divina. Mas isso vai um pouco além, porque a árvore divina não se torna simplesmente um Shinju. Ela também precisa ter acesso à consciência de outra pessoa, e nesse caso, essa pessoa foi Kaguya. Para entender isso melhor, precisamos voltar ao capítulo 690 do mangá de Naruto, quando a própria Kaguya se transformou na estátua Gedo. Isso deixou muitos leitores confusos, já que Kaguya, é claro, é uma entidade completamente separada dos 10 caudas, ou o Jubi. Se fosse o caso, os 10 caudas deveriam ter sido extraídos do corpo dela, assim como aconteceu com os outros bijus extraídos dos Jinchurikis. No entanto, o que acabou acontecendo foi que Kaguya não apenas se transformou na estátua Gedo, que é o corpo dos 10 caudas, mas também foi selada junto com ela. Isso pode parecer sem sentido, mas na verdade faz, e se conecta ao fato de Kaguya ser um Shinju. Isso se liga diretamente à história de fundo de Kaguya. Ela veio para a Terra com Ishiki, traiu, roubou o fruto de chakra e mais tarde teve 2 filhos. Essa parte da história já é bem conhecida, então não há necessidade de recapitular tudo. O que é importante destacar é que Hagoromo e Hamura na verdade não lutaram contra Kaguya como mostrado no anime. Eles também não a selaram na lua, ou melhor, selaram, mas de uma forma mais complexa. Como foi afirmado por Zetsu Negro no capítulo 681, os 10 caudas não é apenas a árvore divina, mas também Kaguya, ou seja, não era a encarnação da árvore divina tentando recuperar seu fruto de chakra, era na verdade a própria vontade de Kaguya tentando recuperar o chakra que foi distribuído para seus 2 filhos. Ele até menciona que o próprio Hagoromo não sabia dessa verdade, o que remete ao momento em que ele disse a Naruto que havia lutado contra os 10 caudas, acreditando que era apenas a encarnação da árvore divina. Isso significa que Hagoromo não sabia que Kaguya havia se fundido com os 10 caudas e que na realidade estava lutando contra sua própria mãe. Ele achava que estava apenas enfrentando uma besta irracional tentando recuperar o poder do fruto de chakra, que agora estava dividido entre os 2 irmãos. Aliás, isso é confirmado pelo próprio Hagoromo quando ele afirma que eles lutaram contra os 10 caudas para expiar os crimes deixados por Kaguya, o que indica que Kaguya naquele momento nem mesmo estava presente como uma entidade separada. O ponto central de tudo isso é mostrar que, ao invés de ser consumida pelos 10 caudas, Kaguya encontrou uma maneira de se fundir com ele. Isso permitiu que ela despertasse sua própria forma única de biju, que se manifestou na forma de um enorme coelho. De fato, ela se tornou a cauda dos 10 caudas, como é mostrado quando todas as bijus são extraídas do corpo do hospedeiro. Isso explica por que no filme Naruto The Last é afirmado que Hamura permaneceu na lua para vigiar os 10 caudas, e não Kaguya, porque eles não sabiam que Kaguya era na verdade o próprio 10 caudas. Isso, aliás, é reforçado por declarações de databooks. Em essência, tudo isso indica que o chakra de Kaguya era o mesmo que o chakra das bijus. Isso acontece porque, além de consumir o fruto de chakra, ela também se fundiu com as bijus e se tornou uma biju. Agora, biju pode não ser o termo mais preciso para descrever Kaguya, já que ele se refere especialmente a bestas com caudas, enquanto Kaguya era uma entidade separada que se fundiu com uma delas. Se os Shinjus são pessoas da árvore divina, basicamente árvores divinas que possuem a consciência, então esse título também não se aplicaria a Kaguya.
Vale lembrar que Kaguya foi atrás das pessoas que ela mais se importava, ou seja, seus próprios filhos. Isso mostra outra semelhança entre Kaguya e os Shinjus, a necessidade de consumir alguém querido. Os Shinjus possuem o instinto inato de devorar a pessoa mais próxima da pessoa que copiaram. Jura acredita que isso é um efeito colateral da forma como evoluíram de maneira diferente, mudando seus impulsos instintivos. Ele também sugere que eles devem ceder a esse desejo, pois isso revelaria com o tempo seus alvos pessoais. Assim, Hidari deseja consumir Sarada, Matsuri Konohamaru e Ryu tenta devorar Gaara, e assim por diante. No entanto, a situação fica mais complicada quando analisamos Jura. Seu alvo parece ser Naruto, o que não faz muito sentido à primeira vista. Enquanto podemos entender por que os outros Shinjus são atraídos para seus respectivos alvos, a escolha de Naruto como alvo de Jura é muito estranha, especialmente porque ele é a encarnação dos 10 Caudas, conforme afirmado no capítulo 14. Então, por que ele quer consumir Naruto de todas as pessoas? Minha hipótese inicial é que os alvos dos Shinjus não são necessariamente baseados no amor, mas sim na pessoa com quem o indivíduo clonado tem a conexão mais profunda. Sasuke e sua filha Sarada, Moegi e Konohamaru, e até mesmo Bug e Eida com sua habilidade de encantamento. Tudo faz sentido. O método pelo qual a conexão é compartilhada não é o mais relevante, mas sim a profundidade da conexão em si. Seguindo essa mesma lógica, Jura, sendo a encarnação dos 10 Caudas, naturalmente desenvolveria uma obsessão por consumir Naruto, pois ele tem a conexão mais forte com todas as bestas com caudas. Como os 10 Caudas é um fragmento da árvore divina que criou o universo, essa lógica se aplicaria a todas as bestas com caudas. Isso sugere que há uma conexão genética entre essas entidades, podendo até mesmo formar um vínculo mental entre elas, algo que Jura sugere ao afirmar que os Shinjus ainda estão biologicamente conectados. Agora, como isso se conecta a Kaguya? Depois de se fundir com os 10 Caudas e se tornar um Shinju, a primeira coisa que os 10 Caudas fez foi atacar os filhos de Kaguya. Mas por quê? Sabemos que Kaguya decidiu tomar o poder de volta porque seus filhos se voltaram contra ela, como mostrado na continuidade do anime. No entanto, isso não acontece no mangá. Hagoromo não sabia que Kaguya havia se fundido com os 10 Caudas, nem que estava lutando contra sua própria mãe. Como mencionei antes, ele acreditava estar apenas enfrentando uma besta irracional tentando recuperar o poder do fruto de chakra. Ele até afirma explicitamente que lutaram contra os 10 Caudas para espiar os crimes deixados por Kaguya, o que significa que, do ponto de vista dele, Kaguya não estava presente. Talvez de sua perspectiva, Kaguya tenha simplesmente ido comprar cigarro e nunca mais voltou. Mas então, por que exatamente os 10 Caudas, que agora continha Kaguya em sua forma de Shinju, atacou seus próprios filhos? A resposta é simples. Assim como Jura e os outros Shinjus, Kaguya também tinha pessoas queridas. Isso se manifestou no desejo de devorá-los. Essas pessoas, é claro, eram seus próprios filhos. Isso também reforça a alegação de Zetsu Negro de que tudo isso era a vontade de Kaguya tentando recuperar o chakra dado a seus filhos. Curiosamente, ela nunca havia tentado fazer isso antes, mas no mesmo dia em que misteriosamente desapareceu e se tornou um Shinju, de repente sentiu a necessidade de consumi-los. Zetsu Negro afirma explicitamente que essa era a vontade de Kaguya, e ele saberia já que ele próprio é uma manifestação de sua vontade. Isso sugere que, embora o instinto dos 10 Caudas tenha influenciado Kaguya a querer consumir, o que ela realmente queria devorar estava ligado a quem era mais importante para ela, alguém com quem Kaguya tinha um vínculo. Aliás, essa ideia dos 10 Caudas se tornando uma criatura humanoide semelhante aos Shinjus foi mostrada várias vezes em Naruto. Primeiro com a própria estátua demoníaca do exterior, Gedo, que é o corpo dos 10 Caudas, e depois com a segunda forma dos 10 Caudas, que também apresentava algumas características humanas. A primeira forma, por exemplo, já possuía mãos e pés, algo que os 10 Caudas em Boruto também estava gradualmente adquirindo, como visto no capítulo 3. Outro detalhe interessante foi quando, durante a guerra, os 10 Caudas falou com Madara e o incentivou a absorvê-lo, mostrando que a besta possuía uma consciência própria, semelhante ao dos Shinjus. Agora, há algo que achei bem estranho.
Obito possuía tanto a árvore divina quanto os 10 caudas dentro dele ao mesmo tempo. Isso é curioso, já que os 10 caudas é a própria árvore divina. Talvez ele tenha conseguido dividir os 10 caudas de alguma forma, o que explicaria a situação. Então, não é algo tão problemático assim. Outro ponto que precisamos abordar é a imortalidade de Kaguya. Há um debate sobre se os Shinjus podem ser mortos, e isso vem do fato de que em Naruto foi estabelecido que uma besta com caudas sempre reaparece algum tempo depois de ser destruída. Kushina Uzumaki mencionou isso quando tentou levar a 9 caudas com ela para a morte, apenas para atrasar seu retorno inevitável. Também vimos isso acontecer com as 3 caudas, que ressurgiu alguns anos depois de morrer no corpo de Rin. Portanto, esse conceito não é novo e não deveria ser surpreendente. Agora, algumas pessoas acreditam que isso pode ser diferente para Kurama, já que seu chakra se extinguiu devido ao modo Baryon, o que supostamente impediria sua ressurreição. No entanto, a história nunca afirmou isso diretamente. Alguns fãs interpretaram erroneamente a explicação da 9 caudas sobre por que Naruto não morreria ao perder sua besta com cauda, comparado com o que aconteceu com os Jinchurikis no passado. A diferença é que, no caso de Naruto, o chakra da besta desapareceu em vez de ser extraído, e é a extração que normalmente mata o hospedeiro. Não há nenhuma indicação de que isso signifique que Kurama não poderia voltar. Na verdade, Kurama disse claramente que estava se despedindo, o que já sugeria que ele poderia retornar, e foi exatamente isso que aconteceu. Agora, será que essa lógica também se aplica aos Shinjus, já que eles são tecnicamente parte bestas com caudas? A resposta é talvez. Sempre achei que esse caso poderia ser diferente, já que os bijus foram criadas por Hagoromo usando a técnica da criação de todas as coisas. Então há um fator adicional envolvido. O conceito de que a energia nunca morre pode se aplicar às bijus, mas será que isso também vale para suas personalidades? Por exemplo, se Jura fosse completamente destruído até sua alma e essência fossem erradicadas, ele simplesmente ressuscitaria depois de alguns anos com sua personalidade intacta, ou ele sequer voltaria? Eu não tenho certeza. Já Kaguya é um caso um pouco diferente, pois há um fator de restrição. Sua essência foi selada. Como sabemos, em Naruto, selamentos podem impedir até mesmo técnicas como Ero Tensei de convocar almas. Então, essa limitação também se aplicaria a ela. Isso significa que, se o selo fosse rompido, Kaguya poderia retornar? Talvez. Bom, isso conclui o vídeo. Quero saber sua opinião. Você acha que Kaguya deveria ser considerado um Shinju? Você acha que esse retcon deveria acontecer? Porque no fim das contas seria um retcon, já que os Shinjus não existiam em Naruto, certo? Comenta aí a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e claro, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por terem visto até aqui. Valeu!